Quando eu era mais jovem, eu tinha a sensação de que a vida era feita de urgências e que não ia dar tempo. O que eu sei é que eu só conseguia andar no compasso do meu coração, com menos arritmia, no mesmo tempo da minha entrada na escola de teatro da UFBA. Foi um marco para mim. Cursar direção era sonho, e só se tornou realidade depois de muitos pactos e pazes que precisei fazer com o tempo. A escola já estava lá, sem hora. E de dentro dela nasce nosso principal laboratório, que hoje chamamos de Teatro Martim Gonçalves. Um teatro meio umbilical construído atrás do casarão da frente da escola. Quem passa desavisado pela porta mal imagina que ali tem um teatro daquele porte. O Teatro Martim Gonçalves é um dado material e imaterial de muitos sonhos como o meu. Durante minha formação, conheci Alisson, que veio lá do interior de Minas, sonhando esse espaço. Eu tinha uma impressão, do Martim Gonçalves, que era uma coisa muito distante de mim. Porque na minha cidade a gente não tinha recurso nenhum. Eu não me lembro se a minha primeira vez aqui dentro do teatro do Martim Gonçalves foi assistindo um espetáculo, mas eu lembro de vir trabalhar aqui e logo de cara passar a madrugada. Eu me lembro de alunos famosos, globais agora, que vinham ajudar a gente botar refletor nas varas e afinar e fazer contra-regragem. Como eles eram alunos dos cursos de interpretação, ou licenciatura, ou direção, e eram bolsistas PIBIC, então a bolsa PIBIC deles era prestar serviços no teatro. Então por isso que isso é muito marcante para mim. E eu sempre quis ser PIBIC e trabalhar no Teatro Martim Gonçalves. O edifício teatral é o pulmão da cidade, o point da cidade, é onde as pessoas se reúnem, é o umbigo da cidade, sabe? O centro. E aí entra nesse teatro, é uma surpresa para os olhos, assim, ter um casarão antigo e um teatro tão bonito, tão bem estruturado, que tem um palco giratório de 6 metros, 6 por 6. Por exemplo, foi um espetáculo de formatura ou de pré-formatura chamado A Rampa, que eles fizeram a rampa de 6 metros de largura por quase 4 metros de altura. E essa rampa girava com os atores em cima, sabe? Era uma coisa mais fantástica, assim. Pra minha cabeça, que veio do interior, ver aquilo... Eu fico meio emocionado, assim, porque eu acho que nenhuma parte desse prédio é mais importante, mais poderoso do que o palco, as madeiras do palco, sabe? Que recebe o artista, que recebe a cena. E hoje, com essa pandemia, ele está totalmente fechado, totalmente interditado. Se viesse a acontecer uma catástrofe, sei lá, um incêndio, não perderia só o teatro. Perderia todo o legado de formação de alunos. Nossa, a cidade perderia muita coisa, sabe? Da sua história como cidade, como celeiro cultural brasileiro. Eu não sei nem se eu conseguiria passar por esse luto. É perder metade da minha história. É a história da minha formação, história de convívio em grupo, história de aprendizado, sabe? Quase um parente muito, muito próximo, assim, sabe? Esse teatro nunca existiu sem a escola. Foi pensado, desenhado e construído para ser um local de experimentação e criação, e vinha sendo palco recente de necessárias e tardias disputas de narrativas. Estudantes mulheres pautando na cena seus pontos de vista, estudantes pretos e pretas lutando para protagonizar seus espaços, suas histórias. A universidade pública apontava para um futuro mais igualitário e diverso, a passos de formiga, mas avançávamos. Só que o tempo assustadoramente parou. E estamos agora com o desafio de seguir escancarando portas trancadas e de vencer as gravidades que nos pesam agora. O tempo do vírus e a nossa trágica democracia.